Olá, professor, boa tarde a todos. Eu sou o Luiz, vou começar apresentando aqui o nosso seminário. E o seminário que a gente escolheu foi esse artigo aqui no uso da azitromicina para a prevenção da exacerbação da DPOC. Só para colocar assim um pouquinho dentro do contexto, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma doença que o nome já diz, né? Ela é crônica. Entretanto, os pacientes que são acometidos por essa doença, eles podem apresentar algumas exacerbações agudas. Essas exacerbações agudas, elas podem fazer com que esse paciente seja hospitalizado. E é aí que vem o uso da azitromicina para tentar prevenir essa hospitalização, né? Então, o que vai caracterizar essa exacerbação aguda da DPOC? Vai ser um aumento da dispneia, um aumento da tosse, junto com o aumento de expectoração e também da obstrução, né? E a gente vai chamar aqui do fenótipo exacerbador frequente, aquele que tiver 2 vezes ou mais no ano, ou que ele tenha uma vez só, uma exacerbação só. Só que essa exacerbação ela vai necessitar de hospitalização. Então, falando um pouquinho da epidemiologia, infelizmente a gente não conseguiu dados aqui do nosso país, mas a gente vai tomar como base referências dos Estados Unidos e da União Europeia. No ano de 2010, nós tivemos mais de 600 mil admissões hospitalares por causa da exacerbação da DPOC, e aproximadamente 10% desses pacientes evoluíram com óbito. Desses pacientes também que são hospitalizados, em 2 anos, 50% deles vão evoluir a óbito, e em 4 anos, 45%. Daí teve outros estudos também que associaram a exacerbação da DPOC, que ela está associada com o aumento da mortalidade. Então, aqueles pacientes que tiveram mais do que 3 exacerbações, que necessitaram de internamento, 70% deles evoluíram com óbito dentro de um tempo de 5 anos. E se você pegar outros pacientes também portadores de DPOC, mas que não tiveram hospitalizações, somente 20% deles evoluíram com óbito em 5 anos. Então, já existe alguns métodos de prevenção que já são estabelecidos, né? De prevenção da exacerbação da DPOC. Esses métodos são conhecidos já: a vacinação contra influenza, o uso de beta-agonistas de longa duração, o uso de corticoides inalatórios. Aí você faz uma combinação de drogas ali entre corticoides inalatórios e beta-agonistas. Tem também o uso de antimuscarínicos de longa duração, e especificamente para portadores de bronquite crônica, o uso do roflumilástico. Mas daí o presente artigo, ele veio fazer uma revisão na literatura no uso de, na verdade, azitromicina, na prevenção das exacerbações. E daí o que foi encontrado é que, de fato, tem indícios de que a azitromicina de longa duração ela demonstrou reduzir a frequência dessas exacerbações agudas da DPOC. O colégio americano recomenda, a sociedade canadense também recomenda. Entretanto, não existe um consenso mundial sobre o uso de macrolídeos, especificamente na prevenção. Bom, esse medicamento, né, a azitromicina, ela é um antibiótico, só que também ela demonstra atividade antiviral. E embora não cubra pseudomonas, ele se interfere na formação da colonização, impedindo a formação do biofilme. Alguns ensaios clínicos randomizados mostraram que o uso contínuo desse medicamento reduz, sim, as exacerbações agudas da DPOC. E é feito da seguinte forma: são 250 miligramas de azitromicina durante um ano, 250 gramas por dia. Nessa dosagem, aumentou o intervalo das exacerbações de 174 para 266 dias, tem maior efetividade em idosos e doentes moderados,
só que não tem efetividade em tabagistas. Nesse estudo que a gente pegou, ele também traz que uma revisão da Cochrane, em 2013, mostrou efetividade no uso da azitromicina na redução das exacerbações. Também que um outro teste holandês, dessa vez, o Columbus, mostrou que pacientes que têm mais do que 3 exacerbações por ano, fazendo uso de 500 miligramas por dia de azitromicina, tiveram uma redução significativa nas exacerbações. E outro relato que o nosso estudo mostrou é que um estudo belga aponta que a utilização profilática da azitromicina poderia economizar cerca de 300 milhões de euros anuais com exacerbações agudas da DPOC. Então, falando agora sobre a parte ruim desse uso da azitromicina de modo preventivo, né? Os principais efeitos adversos que foram relatados pelo estudo, são os efeitos de cardiotoxicidade com uso prolongado da azitromicina. Outro efeito também que foi observado nos estudos é uma perda da audição. Porém, essa perda da audição, em parte dos pacientes, ela, mesmo com o uso, mantendo o uso da azitromicina, ela se reverte em outros pacientes. Quando se retira a azitromicina, ela também vai ser reversível. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho mais essa parte da cardiotoxicidade, porque foi algo assim, bastante explorado no trabalho. Bom, dois pontos importantes sobre essa cardiotoxicidade da azitromicina. O primeiro é que ela é uma droga que ela vai aumentar o intervalo QT, ou seja, ela vai propiciar o surgimento de arritmias malignas, principalmente a torsade de Poix. Então, nesse sentido, o uso dessa droga, ela também vai interferir no metabolismo de drogas arritmogênicas, ou seja, ela vai agir em sinergia com essas outras drogas. O efeito de aumento do intervalo QT, ele é dose dependente. Quanto maior a dose, maior vai ser esse efeito observado. Esse efeito também foi observado em maior quantidade, maior risco, em pacientes que já tinham fatores de riscos pré-existentes e coexistentes com essa condição da DPOC. Além disso, o risco de morte foi avaliado de 1 para 20 mil pacientes que fazem uso da azitromicina, enquanto o risco de morte para pacientes que já são cardiopatas é de 1 para 40 mil, ou seja, foi um risco considerável aí no estudo. Por outro lado, falando apenas do risco de morte cardiovascular, o aumento do risco de mortalidade em pacientes de alto risco foi bastante preocupante para os pesquisadores, né? Pacientes que já têm bastante comorbidades cardiovasculares, o uso da azitromicina aumentou esse risco. Outro ponto importante é que nos 5 primeiros dias de tratamento é onde tem o maior risco desses efeitos adversos e de risco de morte cardiovascular, por uma questão de pico sérico da droga no organismo. Então, eles observaram que nos 5 primeiros dias de tratamento é o período mais crítico aí para se ficar atento nesses efeitos adversos. Além disso, foi relatado em um estudo que eles compilaram nessa revisão, um risco maior de infarto agudo do miocárdio. Foi observado isso em alguns pacientes. Baseado nesses riscos, os autores sugeriram critérios de exclusão na hora de você prescrever o macrolídeo para algum paciente. Sendo o primeiro deles, um intervalo QT maior de 450 milissegundos. Outro ponto importante, observar se esse paciente já faz uso de alguma outra droga que propicia o surgimento de arritmias. Também excluir pacientes com comorbidades cardiovasculares importantes e pacientes no qual, quando você for fazer o exame físico, tiver com uma frequência maior do que 100 batimentos por minuto, também seria um critério de exclusão, né? Mas esses critérios são... se já tiver um desses critérios, já seria excluída a prescrição. No entanto, isso são critérios muito conservadores, que os próprios autores colocaram mais para proteger o médico de alguma ação judicial, uma coisa assim, do que para proteger o paciente. Porque a maior parte dos pacientes que iriam ter o benefício desse uso profilático seriam excluídos
pela coexistência principalmente de comorbidades por causa da idade dos pacientes. Geralmente são pacientes mais velhos e que já fazem uso de polifarmácia e que já têm comorbidades. Então, é muito importante se avaliar o risco e benefício na hora de se prescrever ou não para o paciente, segundo o que os autores propuseram. Embora o risco cardiovascular da azitromicina seja importante em nível individual, talvez mais importante em nível individual e de saúde pública seja o desenvolvimento da resistência a micro-organismos. No estudo feito pelo Albert, denominado Azitromicina para Prevenções das Exacerbações de DPOC, 18 pacientes que tomaram azitromicina diariamente tiveram um risco aumentado estatisticamente significativo de desenvolver uma colonização resistência a macrolides nas vias aéreas, contra só 41% do grupo que utilizou o placebo. O autor desse review, ele apresenta um contraponto, apresentando outro estudo do Simon, que demonstra que o uso crônico de azitromicina na fibrose cística não alterou o padrão de resistência a antibióticos. 2 poréns desse estudo é que os pacientes analisados eram crianças e a azitromicina, diferentemente de antes, foi administrada 3 vezes por semana em vez de diariamente, o que pode ter auxiliado a diminuir o desenvolvimento da resistência a macrolídeos. O autor conclui, então, que, apesar da azitromicina ser promissora na redução das exacerbações de DPOC, os efeitos adversos devem ser considerados. Os médicos que decidem utilizar a terapia com azitromicina em longo prazo devem sempre pesar o risco individual de cada paciente desenvolver complicações cardiovasculares e também o impacto individual e global da resistência aos macrolídeos em relação ao benefício que se espera ter com essa terapia. O autor sugere também pesquisas adicionais que busquem identificar o perfil de pacientes que estão mais prováveis de serem beneficiados ou menos prováveis de sofrer danos utilizando essa terapia. O autor conclui, após sugerir esses estudos sobre a custo-efetividade, ele conclui ressaltando que, caso a prescrição de azitromicina a longo prazo se torne comum, mesmo que só para essa porcentagem modesta de pacientes com DPOC, os padrões de resistência a macrolídeos devem ser monitorados de perto.